Fala, torcida tricolor, estamos aqui com uma pessoa que dessa vez, diferente de todas as outras vezes, eu não vou apresentar. Eu vou pedir para que ele se apresente, porque é alguém muito capaz. Eu quero saber hoje quem é Christian Carneiro Orber, qual a sua relação com São Paulo e quais as aspirações políticas que você tem hoje, Christian. Bom, boa tarde a todos. Obrigado, Kevin e Abner, pelo convite. Muito feliz de estar aqui com vocês. Parabéns pela iniciativa, né, do Separa São Paulo, que eu particularmente acho super importante e salutar. Eu tenho 40 anos de idade, trabalho como advogado, sou formado em Direito pela USP, né, no Largo de São Francisco, em Administração de Empresas pela FAAP, mas acabei seguindo a carreira jurídica. Sou sócio de uma grande empresa de investimentos do Brasil e sou São Paulino fanático desde criancinha. É difícil assim explicar essa relação de amor, né? Meu filho, por exemplo, ele não é tão ligado em futebol como eu sempre fui desde pequeno, sempre fui alucinado pelo São Paulo. E sou sócio do clube desde 2010, 2011, se não me engano, acho que 2010, mas pelo menos 2011 com certeza. E de aspiração política, eu quero ser membro do Conselho Deliberativo, que tem função fiscalizadora, e sou suplente também do Conselho Fiscal do São Paulo, porque também, né, como falei, o que me interessa no São Paulo é fiscalizar, e o Conselho Fiscal está ali para fiscalizar a parte financeira, e me interessa bastante também. Não quero ter nenhum tipo de cargo de gestão executivo no São Paulo, não quero cargo nenhum de São Paulo, nem receber nada do São Paulo, muito pelo contrário. Sou sócio do clube, sócio torcedor, né, pago tudo bonitinho para o São Paulo, não ganho nada e nem quero ganhar nada do São Paulo. Então, essa é a minha pretensão, quero apenas fiscalizar o clube, que me preocupo muito com a perpetuidade do São Paulo, de uma forma limpa, saudável, do ponto de vista financeiro, moral, tudo. Christian, seria possível, deixa eu te perguntar, seria possível a partir de uma separação você manter os outros esportes ligados ao social, mas sendo algo inferior? Ou até mesmo que eles sejam capazes de sustentar sozinhos, ou se eles só conseguem sustentar a partir do futebol? E eu queria separar essa pergunta na separação apenas administrativa ou na separação por completo. Isso seria possível? Sim, é possível. A gente tem dois jeitos principais de fazer a separação, né? Ou a separação pela personalidade jurídica de fato, o que hoje em dia está muito facilitado por conta da lei da Sociedade Anônima do Futebol, que foi promulgada agora em agosto, salvo engano, que permite com que o clube transfira para essa nova entidade, né, todos os ativos e passivos relacionados ao futebol, de uma forma bastante simples, então é algo bem tranquilo de se fazer. Ou também o que é possível ser feito é a separação administrativa e financeira do clube, em que você consiga criar sistemas e contas não comunicáveis assim, né, em que você consiga ter esse controle do fluxo financeiro do futebol, né, enquanto atividade profissional e atividade fim do São Paulo, e quaisquer outras atividades que o clube exerce, inclusive os esportes tidos como amadores, né, embora não sejam hoje em dia mais amadores, né, mas enfim, o basquete e o vôlei principalmente, agora a gente voltou com o futsal, e eu acho super necessário. O São Paulo, enquanto clube social, ele era saudável e superavitário até, salvo engano, 2017. Deixa eu ver aqui se eu consigo puxar aqui o arquivo, que eu tenho isso fácil, até 2018. Como vocês podem ver, né, por esse arquivo, o São Paulo, eu peguei as demonstrações financeiras de 2010, tá, até 2020. Oficiais estão no site do clube. Então, de uma forma bem resumida aqui, eu peguei todas as receitas da parte social do clube e todas as despesas da parte social do clube, onde estão englobados também, né, o basquete e o vôlei. Como vocês podem ver, de 2010 até 2017, o São Paulo sempre teve um superávitzinho ali, né, em 2017 1 milhão e 700, 2016 2 milhões e meio, né, e por aí. 2018 ficou ali meio que no 0 a 0, um pequeno prejuízo de R$193 mil.
Aí em 2019 e 2020, aí sim, um prejuízo relevante, onde principalmente se deu por conta do basquete e do vôlei. Então, se você pegar, por exemplo, né, o prejuízo total, né, da parte social, mais esportes amadores aí, né, englobando basquete e vôlei, 2019 foram 9 milhões e 300, sendo que o basquete, né, respondeu por 6,2 milhões e o vôlei por 1,7. Então a gente teve quase aqui 8 milhões, ou seja, desses 8 milhões em relação aos 9.300, dá 86%. Né? E em 2020, essa conta aqui também, o déficit causado pelo basquete e pelo vôlei foi responsável por 70% do déficit total. Então, principalmente ali, acho que a partir de 2018, o social passou a dar também um pouco de prejuízo, mas grande parte é por conta desses esportes, né, do vôlei e do basquete. E se você pegar a razão do prejuízo do social, excluindo os efeitos de basquete e vôlei, é algo que eu também gostaria muito de entender e que o próprio São Paulo esclarecesse, porque a variação da receita no período, né, acumulada, por exemplo, até 2019, São Paulo teve um aumento de 60%, né, considerando em relação a 2010. Mas a despesa aumentou 152%. A inflação, né, do período foi de 69%. Então, se você pegar aqui, né, os anos todos, as despesas do São Paulo aumentaram muito acima da inflação. E eu acho que isso deveria ser explicado para o torcedor por que houve esse aumento tão grande de despesas acima da inflação. Eu, particularmente, né, gosto bastante da estrutura do clube social e acho um clube muito bom, a um preço muito justo. Acho que o clube oferece muito pelo que cobra. Porém, eu não vejo assim um aumento de número tão grande assim de funcionários ou de outras coisas que justificassem, né, esse aumento de despesa tão grande. Então, na minha opinião, são esses dois caminhos que a gente tem para seguir, né, seja a separação administrativa e financeira, ou seja a separação de personalidade jurídica de fato. Cara, mas aí assim, pelo menos eu vejo um problema nisso tudo, porque pessoas como o Belmonte, por exemplo, não são pessoas que seriam responsáveis por estar exercendo cargos como no do futebol, por nunca ter sido um profissional do futebol. Como eu faria para apenas numa separação administrativo-financeira eu evitar coisas como cabide de emprego? O Dani Campos, do Resenha, ele falou uma coisa muito legal numa live que eu estava com você mesmo. Ele falou que hoje as pessoas não se interessam em fazer para o São Paulo, eles querem usar o São Paulo de trampolim para que subam na carreira. E com uma separação apenas administrativo-financeira, como que eu consigo evitar que os cabides de emprego permaneçam? Mudando-se o estatuto, né, deixando expressamente no estatuto que, por exemplo, os integrantes do Conselho Deliberativo não possam ocupar funções executivas, como é o caso do Belmonte. O Belmonte, ele é o diretor de futebol, embora seja um cargo ali um pouco obscuro, porque ele não pode ser remunerado, né, e, enfim, é o famoso cargo de abnegado, que formalmente na estrutura ali talvez não seja algo muito claro, e justamente, né, se criam mecanismos hoje para burlar, né, o espírito do estatuto social, na minha opinião. Então, se mudar o estatuto, deixando claro que o conselheiro, né, membro do Conselho Deliberativo não pode ocupar nenhum tipo de função executiva, que o Conselho de Administração também não pode acumular cargo com diretores e coisas assim, você consegue, pelo menos, fazer uma separação de governança em que se cumpra o básico de qualquer regra de compliance mínima, que é quem fiscaliza não executa, e vice-versa. Hoje em dia, no São Paulo, existe uma grande promiscuidade nesse sentido, porque tem uma série de pessoas com cargos de fiscalização dentro do Conselho Deliberativo ocupando funções executivas, ainda que não remuneradas dentro do clube. Então, como é que pode se esperar de um
de uma fiscalização do conselho, em que as pessoas elas estão fiscalizando a si próprias, basicamente, né? Então, eu acho que tem que ter uma mudança profunda no estatuto, e eu tenho trabalhado nisso, né? Eu quero propor uma emenda do estatuto para o São Paulo, que eu acho que é a correta, ainda que eu não tenha esperança de que vai ser adotado, mas pelo menos que eu acho que é correta, e quero levar isso para frente, para a discussão pública, e que outras pessoas de fora do clube possam também analisar, dar suas sugestões, e aí a partir daí, quem sabe, a gente consiga talvez um pouco de ajuda externa, tentar mudar um pouco a cabeça das pessoas lá dentro. O conselheiro ele não pode estar exercendo um cargo. Hoje, em tese, já seria isso, né? Hoje o Belmonte ele já não poderia exercer o cargo. Como que uma reforma estatutária viria? Qual seria a ideia que você tem no estatuto, que você tem feito? Como a gente conseguiria, de fato, fazer isso funcionar e não ser só, mais uma vez, um abnegado que vai encontrar um jeitinho brasileiro de fazer do jeito que ele quer ainda? Na minha visão, o Estatuto Social, da forma como ele é escrito hoje, ele dá um pouco, né, de margem para se criar interpretações que, na minha visão, enfim, né, para aquelas pessoas que tenham, talvez, aspirações diferentes daquelas que eu tenho, e que eu reputo serem mais adequadas, você pode criar ali as figuras que em tese seriam mais decorativas, mas que na prática não são, e se aproveitar dessas brechas e dessas questões que, na minha visão, são mal escritas no estatuto, né? Então, quando você estabelece ali no estatuto de forma clara que não pode, né, de forma alguma, ocupar qualquer tipo de cargo remunerado ou não remunerado, qualquer tipo de função executiva, etc., você começa a limitar as possibilidades. E aí, qualquer associado, né, na minha proposta aqui, inclusive sócio-torcedor, que se enquadra em uma determinada categoria de sócio-torcedor, como interessado, ele vai ser eventualmente, né, legitimado a propor algum tipo de ação judicial para fazer com que o estatuto seja cumprido da forma adequada. Então, acho que esse é o caminho, acho que não tem outro jeito. Cristian, só para deixar claro, você acha que esse déficit que o São Paulo tem nos esportes vôlei e basquete, acho que no próximo balancete já deve ser divulgado futsal também, se deve pelo alto investimento ou pela falta de resultados nos esportes? Deixando claro, eu não acompanho o vôlei e o basquete, eu vi poucos resultados, eu vejo que o time está tendo uma evolução nos últimos anos, está chegando mais perto do título, mas você acha que o São Paulo investiu mais do que os times não renderam o que podiam? Eu acho que o vôlei eu não sei dizer, porque eu confesso que não acompanho, tá? Então não posso falar. O futsal recomeçou esse ano, então fica um pouco mais difícil de fazer algum tipo de análise. O basquete tem conseguido resultados interessantes, né? Chegou à final da NBB, tá agora na final do Paulista, etc. O ponto é o quanto de engajamento e de receita esse esporte consegue trazer para o clube, efetivamente, né? Qual que é o mercado endereçável disso no Brasil, dentro da torcida do São Paulo? Eu acho que a impressão que eu tenho é que as pessoas lá dentro não têm esse número, porque acho que se tivessem, talvez tivessem feito o business plan, né, o plano de negócio, de uma forma diferente. A impressão que passa é que o São Paulo nunca se preocupou em equilibrar receitas e despesas nessas modalidades. Sempre teve ali, talvez, a pretensão de ganhar e de disputar os títulos, mas não de uma forma financeiramente saudável. E acreditando que, sei lá, o futebol vai prover, alguém vai prover, vai surgir um patrocinador aí em algum momento e vai pagar as contas e está tudo certo. E quando a gente lida com uma empresa, por mais que o São Paulo não seja, pelo menos estatutariamente, uma empresa efetivamente, mas o fato é que o São Paulo, né, movimenta muitos empregos, fatura milhões, e, enfim, né, tem
uma receita, uma estrutura de empresa, você não pode lidar dessa forma, né, com a empresa. Você não pode fazer um investimento que você não sabe qual é o retorno dele, ou colocar um negócio a fundo perdido só porque você eventualmente acha legal fazer alguma coisa, né? Não é uma forma profissional, na minha visão, de se fazer as coisas. Então, eu acho que o São Paulo deveria efetivamente aprofundar, já que os negócios estão criados, e talvez agora não seja tão simples, do ponto de vista contratual, trabalhista, etc., com os atletas simplesmente terminar, mas que se procure aprofundar para que, caso ao final de um determinado período, se essas modalidades não provarem viáveis, que o São Paulo consiga terminar para estancar a sangria, porque hoje o São Paulo não é superavitário no futebol e nem no clube social, de modo que permitisse dar o luxo de ficar queimando dinheiro em outras unidades de negócio que também não são rentáveis, também são deficitárias. Então, eu acho que o São Paulo deveria ir por esse caminho. Christian, eu queria tentar, pelo menos, entender especificamente onde estão os pontos principais em que você tem trabalhado no seu estatuto. Eu queria saber hoje quais seriam os pontos mais problemáticos no atual estatuto do clube e quais seriam os pontos em que você mais tem focado para tentar trazer a verdadeira inovação no que você tem proposto. Então, vamos lá. Por exemplo, a questão de não poder ocupar cargos, né? Então, por exemplo, qual que é a minha proposta aqui? E aí, para explicar de forma mais ampla o que eu estou fazendo, né? Eu basicamente copiei e colei num arquivo de Word o Estatuto Social do São Paulo e estou fazendo as propostas de alteração em marcas de alteração. Em algum lugar, ali, né, conforme eu vou fazendo as alterações, eu vou explicando o racional por trás dessas alterações. Então, por exemplo, o que eu estou propondo aqui, né? Eu proponho que o conselheiro ficará licenciado do cargo, né, de conselheiro, que isso já estava, né, o caput do atual artigo 57, nas seguintes hipóteses. Aí eu boto aqui: caso passe a ocupar assento no conselho de administração, cargo na diretoria, cargo com função executiva, remunerado ou não, no São Paulo Futebol Clube, independentemente se no clube social ou no departamento de futebol, ou em eventual sociedade anônima de futebol criado nos termos do artigo, enfim, algo que eu vou colocar lá na frente, então não tem ainda. Passa a ser membro do Conselho Fiscal ou se torna empregado do São Paulo Futebol Clube, devendo permanecer de licença pelo período que durar a condição motivadora da licença. Então, hoje, o que o Estatuto prevê? Né? O Estatuto diz que ele só não pode ser conselheiro se ele ocupar um cargo da diretoria executiva, que é uma diretoria contratada, remunerada, né, pelo clube, ou se tornar um empregado efetivamente. Se ele for o abnegado, né, o que faz serviços voluntários para o clube, ainda que em função executiva, como é o cargo do Belmonte, ele não precisa se licenciar do Conselho Deliberativo. E isso eu acho um completo absurdo. Né? Então, por exemplo, aqui, aí eu boto aqui o comentário. Então, eu vou lá: alteração na linha A visa impedir que membros do Conselho Deliberativo possam ocupar outras funções nos demais cargos de poder do São Paulo Futebol Clube ou cargos com qualquer função executiva, remunerada ou não. Né? Aí, o Conselho Deliberativo tem função principalmente de fiscalização, de atos de gestão, e dessa forma há um claro conflito de interesses, uma incompatibilidade de função quando o conselheiro passa a ocupar qualquer função executiva, maiormente para a cadeia de subordinação que se dá entre o cargo executivo em questão e os administradores, né? Conselho de administração e diretoria, cujos atos deverão ser fiscalizados pelos membros do Conselho Deliberativo. E aí, enfim, né, tem mais aí alguma explicação do racional. Então, eu estou fazendo tudo, né, o estatuto inteiro dessa forma. E aí, né, indo lá para o começo, tratando um pouco da parte da separação, então vamos lá. Né, acho que talvez o principal ponto aqui, e tratando também da pergunta, né, da separação administrativa e financeira. O que acontece? Quando eu comecei a fazer esse trabalho, né, acho que mais para o começo do ano, a gente não tinha a lei da SAF ainda. Então, eu não vislumbrava essa hipótese de separação da personalidade jurídica em si, né, do clube, porque eu acho que isso tem uma série de... Você quer explicar melhor a lei da SAF para as pessoas que não vão entender, que vão olhar, ver a entrevista e não vão entender totalmente? Você quer explicar um pouquinho melhor? Porque o Kevin sabe, mas às vezes alguém que vai ver vai perguntar o que é essa lei da SAF.
Tá, a lei da SAF, ela é instituída pela Lei 14.193. E ela estabelece que o clube, né, de futebol ele pode criar uma nova entidade, né, uma nova empresa, transferindo para essa nova empresa todo o seu patrimônio relacionado ao futebol, para você ter a separação efetiva do futebol, né, que é a razão de ser de todos os clubes de futebol da Série A. Você pode até ter outros esportes, questões de esportes olímpicos, amadores, etc., mas isso é acessório, enfim, não é isso que move o coração de milhões de pessoas, né, do futebol, que, como eu falei, é a razão principal da existência desses clubes. Então, a lei da SAF, ela veio com mecanismos que permitem essa transferência desse patrimônio, né, esse acervo do futebol para essa nova entidade, de uma forma facilitada, sem carregar os passivos do clube social para essa nova entidade. Você faz uma espécie de limpeza, vamos dizer assim, da parte do futebol das demais partes dos clubes, né, que eventualmente podem ter uma série de outros problemas. Existiria alguma forma de você utilizar a lei da SAF juntamente com esse seu projeto de reforma do estatuto? Então, justamente como eu estava falando, né? Como eu comecei a fazer isso antes da lei da SAF, eu não vislumbrei isso e quando a lei da SAF veio, eu já estava bastante adiantado. E como eu acho também requer, enfim, alguns estudos, algumas coisas assim que eu acho que precisaria até de trazer pessoas de outras competências, né? Questões até, né, sei lá, pessoas com um background de contabilidade, talvez um tributarista, coisa assim que não é minha especialidade, eu, mesmo com a promulgação da lei da SAF, eu pretendo não abordar, assim, né, na estrutura dessa minuta a SAF em si, e criar lá na frente, no final do estatuto, uma disposição transitória em que o clube se obrigue a apresentar efetivamente num prazo X ou votar num prazo X um projeto de SAF efetivamente bem feito, e aí, né, por uma consultoria de renome internacional, de repente né, pegar uma das que a gente chama de Big Four, né, são as grandes empresas de consultoria e auditoria do mundo. Então, hoje, né, como eu falei, eu fui muito pela separação administrativa e financeira, né, e aí minha ideia inicial, que de novo, não tenho pretensão de ser o dono da verdade, nem que seja a melhor solução do mundo, né, eu quero levar isso aqui para debate. Mas eu coloco o seguinte, né, que o São Paulo Futebol Clube terá a separação administrativa e financeira, na forma desse estatuto social, entre futebol, né, e aí compreendendo profissional e categorias de base, estas entendidas como aquelas desenvolvidas no Centro de Formação de Atletas Naldo Natel, nas categorias masculina e feminina, de campo e de salão, sendo, no caso de futebol de salão, as categorias pré-profissionais que visem a formação de atletas profissionais. Ou seja, então, por exemplo, se o São Paulo quiser fazer uma equipe profissional de futebol de salão, com atletas que claramente não vão fazer a migração para o futebol de campo, isso já não entra no orçamento do futebol. Isso deveria entrar em outro orçamento. Seria o inciso segundo aqui, né? Demais modalidades esportivas que eventualmente o São Paulo Futebol Clube venha a desenvolver de forma profissional e atividades sociais e recreativas praticadas pelo São Paulo Futebol Clube e seus associados. Aí eu dou aqui a explicação disso, né? Enfim, e aí, né, explicando aqui um pouco mais em detalhe a minha ideia de separação administrativa, né, eu boto aqui mais para baixo no parágrafo 9º, que para o cumprimento do disposto nos parágrafos 2º e 8º acima, o São Paulo Futebol Clube deverá manter em conta de sistemas de registro separados e incomunicáveis os recursos originados por cada uma das 3 categorias listadas nos incisos do parágrafo 2º, exceto, aí, né, no caso de transferência de recursos entre as categorias listadas nos incisos do parágrafo 2º do artigo 1º, em montante definido na proposta orçamentária do exercício submetida à aprovação do Conselho Deliberativo e limitado em qualquer hipótese a 2% da receita bruta do exercício social anterior, sendo certo que essa transferência deverá ser destacada na proposta orçamentária e aprovada em votação específica e separada por pelo menos 75% dos membros do Conselho Deliberativo. Ou seja, o que eu quero dizer com isso, né?
Se, por um acaso, o futebol do São Paulo, ou, enfim, qualquer uma daquelas 3 categorias, tiver que transferir recursos de uma modalidade para outra, tem basicamente 2 hipóteses aqui, né? A primeira isso tem que estar previsto na proposta orçamentária do exercício. Então, na hora que você faz o orçamento, por exemplo, para o ano de 2022, né, que vai ser votada lá no começo do ano que vem, ou finalzinho desse ano, vai ter que estar lá escrito de forma muito clara quanto de dinheiro vai ter que ser eventualmente transferido de uma categoria para outra. Isso significa, por exemplo, que o futebol do São Paulo não poderia, de forma alguma, transferir mais de 7 milhões e pouquinho de reais para outra daquelas categorias lá. E mesmo assim, né, esse limite de 2%, né, os 7 milhões e pouco no exemplo aqui, teria que ser aprovada pelo Conselho Deliberativo por 75% dos seus membros. Ou seja, se pelo menos não tiver 75% de membros do Conselho Deliberativo aprovando essa transferência de recursos, ela não poderia ser feita. Na prática, o que vai acontecer? Aquelas modalidades que não se provarem viáveis financeiramente, infelizmente vão ter que ser terminadas, porque o São Paulo não pode ficar financiando com o futebol profissional outras modalidades, né? Como eu falei, essas outras modalidades não são o core do São Paulo, né? Não são o coração do clube, não é o que movimenta 20 milhões de pessoas. O que movimenta 20 milhões de pessoas é o futebol. E a outra hipótese, né, de transferência de recursos seria em casos urgentes, resultados de eventos imprevisíveis ou de força maior, que coloquem em grave ameaça a saúde financeira do São Paulo ou suas instalações e edificações, por exemplo, no caso de um terremoto, né, aí um prédio desaba, sei lá, alguma coisa assim, tem que fazer um novo, qualquer coisa nesse sentido, mediante aprovação tanto do Conselho Deliberativo como do Conselho Fiscal, e após a apresentação de parecer assinado pelo diretor-presidente e pelo diretor financeiro do clube, fundamentando e justificando a necessidade de transferência de recursos. Lembrando que, na minha proposta aqui, né, e depois a gente fala um pouco mais sobre isso, tanto o diretor-presidente quanto o diretor financeiro deverão ser profissionais de mercado contratado. A minha proposta é que os sócios do clube e os sócios torcedores do São Paulo possam votar no conselho de administração, e aí o conselho de administração vai ter que contratar profissionais de mercado para serem os diretores que vão executar ali a estratégia do conselho, como ocorre nas grandes empresas, né? Então, a Assembleia define normalmente o conselho de administração, e o conselho de administração é que indica quem vão ser os diretores que vão trabalhar no dia a dia efetivamente do clube. Então... Cara, só te cortando, mas para a gente não perder exatamente esse ponto. Hoje, o Conselho Fiscal e o Conselho Deliberativo não são os órgãos em que a gente mais confia no mundo. E assim, hoje a gente fica sabendo de qualquer problema financeiro só no ano seguinte, só no ano exercício seguinte. Então, como que a gente pode ter a certeza, a partir dessa reforma, de que dessa vez a gente vai poder confiar de fato nesses órgãos? Só porque a pessoa que vai estar no comando deles vai ser uma pessoa em tese de mercado? Vamos lá. Para o Conselho de Administração, especificamente, que, no final das contas, né, é o principal órgão executivo da companhia, na minha visão, acho que nem necessariamente precisam ser pessoas de mercado, tá? Podem até ter também pessoas de mercado, mas não necessariamente sejam pessoas de mercado. Porque a representação do São Paulo seria feita, na minha proposta, de forma conjunta, pelo presidente do Conselho de Administração, né, que é o principal executivo da companhia, no sentido enfim, né, delimitar ali a estratégia da empresa, e qualquer coisa teria que ser assinada sempre pelo presidente do Conselho de Administração e por pelo menos mais um diretor dentro da sua esfera de competência. Então, sei lá, um contrato, né, de uma contratação de serviço jurídico, quem teria que assinar? O presidente do Conselho de Administração e o diretor jurídico. Um contrato financeiro, um banco, né, um empréstimo, quem teria que assinar? O presidente do Conselho de Administração e o diretor financeiro.
Eventualmente a gente pode também estabelecer aqui atribuições para o diretor-presidente, que, enfim, preciso pensar um pouco melhor a respeito sobre isso. E estou lendo estatutos sociais de grandes empresas para tentar, né, ter ideias nesse sentido. Mas acho que basicamente a ideia seria isso, assim, né? E o Conselho Deliberativo, além de sócios, né, como eu falei, o Conselho Deliberativo tem uma função fiscalizatória um pouco mais ampla, o Conselho Fiscal algo mais específico relacionado à parte financeira, né, do São Paulo mais propriamente dita. Mas a minha ideia é que tanto os associados quanto sócios torcedores possam votar e ser votados para esses órgãos. Então, se você tiver pessoas competentes, e eventualmente até de outros estados, por que não? Se tiver um São Paulino muito bom naquilo que faz, mas, sei lá, que mora no Nordeste do país, por exemplo, né, ou em Minas Gerais, ou na região Norte do país, por que essa pessoa não poderia ajudar o São Paulo também de forma oficial, ocupando um cargo de conselho deliberativo ou de conselho fiscal, né? E por que não poder essa pessoa poder analisar o currículo das pessoas e votar em quem ela achar que faz sentido para o clube? Então, acho que não seria nenhuma mudança drástica do dia para a noite, mas eu acho que essa oxigenação, né, trazendo novas pessoas e permitindo, do ponto de vista jurídico, com que essas pessoas consigam, enfim, né, se candidatar e votar em pessoas dentro do clube, na minha visão, que talvez seja romântica e tudo bem, paciência, mas eu acho que a médio e longo prazo você teria um filtro natural para que, né, as pessoas pouco capacitadas comecem a ser substituídas cada vez mais pelas pessoas mais capacitadas, né? E aí você vai ter um ambiente meritocrático enfim, que vai levar essa melhoria de qualidade da administração do clube. Então vamos lá, deixa eu passar aqui para um outro ponto, né, que eu acho que é bem interessante. Então eu coloco aqui, né, que até, né, uma data sugestiva, que depois podemos discutir, né, com as pessoas, se isso é viável ou não, até que a gente já está no final de 2021, mas a ideia é que até, né, 31 de dezembro de 2022, o São Paulo crie mecanismos, sistemas e processos para garantir a separação, incluindo penalidades administrativas por eventuais atos ou omissões que resultem em inobservância, né, dessas regras, sem prejuízo de eventuais medidas judiciais cabíveis, que poderão ser propostas por qualquer administrador, associado ou seus participantes. Então, o que eu quero dizer aqui? Que o São Paulo tem que, né, implementar isso em uma data final, e se isso não for implementado, qualquer sócio do clube, qualquer outro administrador do clube, ou um sócio torcedor em categoria especial, né, que seria essa do torcedor participante, vai poder exigir, né, do São Paulo que isso seja cumprido, sob pena de responsabilização pessoal dos administradores, né? E eu acho que isso aqui seria talvez uma coisa que as pessoas lá dentro, enfim, né, lutariam bastante contra. E coloco aqui, né, que o diretor financeiro será o responsável por fiscalizar o cumprimento do disposto nos parágrafos 8º e seguintes, devendo comunicar imediatamente à diretoria, ao conselho de administração, ao conselho fiscal e ao conselho deliberativo, caso venha a ter conhecimento de qualquer descumprimento ou irregularidade nesse sentido, detalhando os montantes utilizados ou transferidos irregularmente para destinação à categoria diversa. Então, qual que é o ponto aqui? É botar no estatuto a responsabilidade do diretor financeiro, que deveria ser um cara contratado de mercado, né, bom nisso, e ele tem que fiscalizar isso. Ele não pode, de forma alguma, admitir que qualquer recurso seja transferido entre aquelas categorias, exceto naquelas duas hipóteses, né? Ou foi aprovado com quórum alto pelo Conselho Deliberativo, ou num caso de extrema urgência, por motivo de força maior ou por algum imprevisto que, enfim, que faz com que o status quo ali seja modificado de alguma forma. E aí, né, eu boto que o diretor financeiro deverá, até que os recursos transferidos entre as categorias sejam integralmente utilizados nos termos das aprovações, apresentar relatórios mensais até o dia 15 do mês subsequente, detalhando a aplicação dos recursos e enviar a cópia de tal relatório ao Conselho de Administração, Conselho Deliberativo e Conselho Fiscal. Ou seja, vamos supor lá que o Conselho Deliberativo do São Paulo aprovou
que sei lá, né, o São Paulo transfira 7 milhões de reais do futebol para o basquete e para o vôlei, por exemplo. Então, ok, então o diretor financeiro vai ter que fazer relatórios mensais dizendo, ó, nesse mês aqui esses 7 milhões a gente gastou tanto, ainda tem tanto para gastar, né, e fornecendo tudo isso ao Conselho de Administração, Conselho Deliberativo e Conselho Fiscal. E aí acho que com isso se aumenta a governança do clube, né, faz com que as pessoas sejam mais interessadas no cumprimento desse disposto, sob pena de responsabilidade pessoal, né? E normalmente quando as pessoas... Oi, pode falar. Você acha que algum esporte desses sociais podem ter um lucro tão grande a ponto de chegar a ajudar o futebol financeiramente em alguma forma, ou isso é impossível? Não acho que é impossível, não. Não acho que é impossível, não. E se isso acontecer, que bom. Mas, de novo, acho que também tem que ser tudo feito dentro da regra do jogo, né? Então, se esses esportes passarem a ser lucrativos, eles deveriam, né, usar esse recurso para a melhoria e manutenção da modalidade e só transferir recursos para qualquer outra modalidade se isso for aprovado dentro das regras do estatuto, que é essa que eu estou propondo aqui. Mas tem algum exemplo de esportes que, tipo assim, de exemplos de... Já aconteceu, por exemplo, do futsal, por exemplo, de time tal, ou do basquete, ou do vôlei, conseguir dar lucro suficiente para ser significativo para o esporte principal, que seria o futebol? Em outros clubes eu não tenho conhecimento, tá? No São Paulo, pelo que a gente viu ali, né, que eu mostrei para vocês na planilha que eu fiz com base nas demonstrações financeiras do clube, isso nunca aconteceu. As modalidades sempre foram deficitárias. Espero que um dia sejam superavitárias, mas até hoje isso não aconteceu. Com relação ao voto, né? O que eu estabeleço aqui na minha minuta é que o sócio-torcedor que integre uma categoria especial, deixa eu ver se está até próximo aqui, que eu lendo fica um pouco mais fácil para mostrar para vocês. Deixa eu pegar aqui. Vamos lá. Então, aqui, né? Vamos para o caput aqui, que a gente desce e aí fica tudo acho, um pouquinho mais claro. Então, hoje o que está no Estatuto Social de São Paulo? Que a diretoria eleita, né, que basicamente pelo Estatuto de São Paulo hoje é o presidente, né, e o vice-presidente, poderá desenvolver o programa de sócio-torcedor. Aqui eu já mudo. Aqui eu digo que o São Paulo Futebol Clube manterá o programa de sócio-torcedor. Isso aqui deveria ser obrigatório. Não pode ser uma coisa facultativa, não pode estar sujeito aqui amanhã qualquer pessoa fala assim, agora eu não quero mais programa de sócio-torcedor, vou acabar com isso e pronto. Porque eu acho que isso seria muito maléfico para o São Paulo. Então, já que eu já mudo para deixar bem claro que isso tem que ser obrigatório, né? E que esses programas podem ter diversos privilégios, e inclusive, né, votar no clube. Então, eu boto aqui, no parágrafo 1º, que o programa sócio-torcedor deverá ter uma categoria especial que confira a seus membros o direito de participação na política do São Paulo Futebol Clube, por meio de votação direta em Assembleia Geral e de candidatura e eleição a órgãos de poder do São Paulo Futebol Clube, na forma do regulamento próprio do Estatuto Social, que prevalecerá sobre o regulamento do programa sócio-torcedor em caso de conflito, né? E aí eu boto aqui que terá os direitos previstos no parágrafo 1º, né? Ou seja, aqueles na categoria especial, inclusive votar e ser votado, o sócio-torcedor que reunir requisitos, e aí precisa definir aqui se seriam iguais àqueles dos sócios hoje, ou eventualmente alguns requisitos até adicionais. Isso aqui é alguma coisa que a gente precisa debater com todo mundo. Mas enfim, né, iguais, ou pelo menos ao menos iguais àqueles exigidos dos associados para o mesmo direito nos termos do artigo 42 do Estatuto Social e do regulamento do programa, incluindo ininterruptibilidade e adimplência. E aí botando aqui, né, que podendo ainda o regulamento do programa exigir requisitos adicionais ou mais restritivos. E aí, né, eu chamo essa categoria especial aqui de torcedor participante. Aí boto lá, a categoria de torcedor participante deverá prever valor anual cobrado em periodicidade estabelecida no regulamento, igual ou superior ao valor da contribuição associativa anualizada aplicável aos associados titulares, desconsiderando os dependentes,
conforme determinada de tempos em tempos. Então, o que eu quero dizer com isso? Que, hoje o sócio de São Paulo, né, ele paga lá R$250 por mês, né, assumindo que ele não tem nenhum dependente para sócio do clube. Então, esse torcedor participante deveria, no mínimo, pagar R$250 por mês também, né, sem prejuízo de eventualmente ter algum tipo de pagamento adicional, que hoje precisa ser sócio do clube, você precisa pagar R$10.000 e eventualmente esse valor aumenta em determinados momentos do clube, às vezes diminui, mas normalmente vai ficar na faixa entre 10 e 20 mil reais. Então também poderia se exigir, por exemplo, que o torcedor participante, né, com direito a voto, ele tem que pagar os mesmos 10 mil reais e pelo menos R$250 por mês para poder votar e ser votado. E além disso, tem outros requisitos, né, tem que ficar X tempo como sócio do clube, né, eu proponho aqui que tenha que ter pelo menos o curso superior completo, entre outros requisitos. Estabeleço aqui também, né, que os recursos originados com o programa de sócio-torcedor deverão ser necessariamente direcionados ao futebol, na forma do inciso 1º do parágrafo 2º do artigo 1º, né, que é aquele que eu falo que tem que ser futebol que compreende categoria de base, profissional, masculino e feminino, e salão das categorias de base também. E aí, aqui eu proponho, né, que acho que é uma coisa que vale discutir com a sociedade, e com todos que quiserem contribuir aqui com a ideia, que desses recursos, né, no mínimo, né, então vamos, sei lá, supor que o São Paulo arrecade 10 milhões por ano no sócio-torcedor. Então, no mínimo, 15% disso deveria ir para o futebol feminino profissional, excluídas as categorias de base. Eventualmente podemos incluir a categoria de base também, sei lá, mas seria... não, aqui eu acho que eu boto os 35% depois na categoria de base, de uma forma geral. Então, seria 15% para o futebol feminino profissional, pelo menos 35% para a categoria de base do futebol, e aí incluindo o feminino, e aí pelo menos 10% disso para uma fundação ou para um fundo de endowment que deveria ser criado e com o propósito de fortalecer o São Paulo no longo prazo. Então, qual que é a ideia desse fundo de endowment ou fundação, instituto, enfim, a gente pode depois aprofundar aqui a natureza jurídica disso. Mas é que essa entidade, né, especificamente, que é separada do São Paulo, receba recursos, né, do sócio-torcedor e que todos esses recursos sejam aplicados em títulos, né, valores imobiliários seguro de renda fixa, de alta liquidez, e que não possam ser utilizados, salvo em determinadas situações muito específicas. É uma espécie de um seguro ali, uma poupança, que poderia ser utilizada para ajudar o São Paulo no futuro, em certas circunstâncias, e nunca, de qualquer forma, nunca podendo ser utilizado o principal desse valor. Então, vamos supor que num ano 1 milhão foi destinado para essa entidade aqui separada, e, sei lá, no ano seguinte teve um rendimento de juros de R$500 mil, então o São Paulo poderia usar uma parte desses R$500 mil para o clube, né, para o futebol, e o resto deveria ser reinvestido, de modo que ao final de um período grande aí de 30 anos, sei lá, 50 anos, coisa assim, esse dinheirinho virou um grande dinheirão. E o São Paulo, né, sempre utilizando apenas uma parte dos juros recebidos e nunca o principal. Então, acho que isso ajuda também a ter a perpetuidade do clube garantida de uma forma saudável, assim, né? Enfim, e poderia ter outras funções também, esse instituto ou fundação, etc., assim, mas acho que o principal seria isso. Eu tenho uma questão, e assim, eu ouço de muito sócio-torcedor a respeito disso, que é pessoas dizendo, olha, eu não vou aderir ao sócio-torcedor porque eu não sei se o meu dinheiro está sendo revertido para o futebol. No projeto que você fez, você disse que caso as outras partes do São Paulo, seja as outras modalidades, ou seja o próprio social, se eles não conseguirem se sustentar sozinhos, eles podem retirar quantias do futebol, e aí vai levar isso ao Conselho Fiscal no final das contas. Mas, assim, como eu conseguiria talvez blindar pelo menos o dinheiro do sócio-torcedor para aquele cara que só pensa no futebol, ele vê o dinheiro dele apenas investido aonde ele quer? Acho que só deixando mais claro aqui no estatuto, a ideia é essa mesma, que o dinheiro do sócio-torcedor
seja utilizado exclusivamente no futebol, né, e não para qualquer outras modalidades, ou enfim, qualquer outra coisa assim. Então, como você vai ter a separação administrativa e financeira ali do clube, né, e eventualmente, né, deixando ainda mais claro que o dinheiro do torcedor não poderá ser transferido de forma alguma, e até vou anotar para deixar isso mais claro, se não, caso não esteja, esse anseio, né, do torcedor comum vai acabar sendo atendido. Então, quanto a isso, acho bem tranquilo. Os atuais conselheiros vitalícios, existe algo a respeito deles, sei lá, manter eles de forma vitalícia, mas não com o mesmo poder de voto, alguma coisa assim? A minha proposta é acabar com o conselheiro vitalício. Cadê aqui? A proposta é boa, só é radical, né? Mas é radical, mas como eu mencionei para vocês, eu estou fazendo aquilo que eu acho que é correto. Não estou fazendo aquilo que é talvez bonito, mais palatável, né, para ser aceito lá dentro. A minha proposta vai ser aquilo que eu acho correto. Se isso vai ser levado lá para frente hoje, daqui a 5 anos, 10 anos, nunca, aí não é uma coisa que depende de mim. Mas eu não conseguiria dormir bem não atacando um problema que, para mim, é um dos principais do São Paulo Futebol Clube, que é justamente essa questão da vitaliciedade, em que, por arranjos políticos, você consegue lá, né, ir fazendo conselheiros vitalícios, que hoje tem um número maior, inclusive, do que os eleitos, e dependendo do formato que você conseguir ali ter esses conselheiros vitalícios perto dos interesses do grupo de poder, eles mandam no clube, porque o São Paulo hoje são 260 conselheiros, são 160 vitalícios e 100 eleitos. E desses 100 eleitos, 25 entram por critério de antiguidade. Então, por acontecer como aconteceu na última eleição, de ter candidato a conselho com 40 votos, coisa assim, que entrou, e eu com 109 votos não entrei. E outros candidatos que tiveram, sabe, 200 votos, né, portanto até bem mais do que eu, também não entraram, porque acho que o corte foi 215 ou 220 votos. Isso, para mim, é uma coisa que me ofende. Assim, como, né, uma pessoa que fez direito, enfim, que a questão da democracia, do voto, né, tem um valor substancial, e eu acho que é inegociável. Então esse princípio para mim também é negociável. Eu não consigo admitir, na minha proposta pelo menos, né, se alguém quiser propor uma coisa intermediária que seja feliz e proponha, mas na minha proposta não vai ter isso. Então eu simplesmente elimino a possibilidade de ter um conselheiro vitalício. Todos os membros do Conselho Deliberativo precisam ser eleitos trienalmente, e inclusive eventualmente com sócios torcedores votando e sendo votado. Se são eles que votam, como que você conseguiria fazer com que eles votassem para o fim deles? Esse seria talvez o primeiro ponto, e o outro é, a partir do momento em que de fato acontece, você consegue uma votação positiva de acordo com o estatuto que você tem feito. Quanto tempo você acha que demoraria para ele já entrar em vigor? Então vamos lá. Hoje, o próprio estatuto, né, que eu estou pegando o artigo para ficar mais claro, você pode ter uma Assembleia Geral sendo convocada pelo presidente do Conselho Deliberativo, né, pelo presidente eleito, ou por 1/5 dos associados, que é muita coisa. O São Paulo hoje deve ter uns 6 mil associados, mais ou menos, então você precisaria de uma espécie de abaixo-assinado de 1.200 sócios pedindo uma Assembleia Geral Extraordinária. Mas a Assembleia Geral Extraordinária ela pode mudar o Estatuto de São Paulo. Então, por mais que seja difícil, hoje você conseguiria, independentemente da vontade do Conselho, juntar lá 1.200 pessoas, dizendo, eu quero que seja convocada uma Assembleia para votar o Estatuto Social de São Paulo e botar uma proposta lá de estatuto qualquer. E se os associados aprovarem isso, está feito, né? Então você não depende necessariamente do conselho para isso. Isso também quero mudar, né? Então, ao invés de botar 20%, eu proponho que seja 5%, que eu acho que é um número muito mais razoável, e
E, enfim, né, acho que está em linha, inclusive, com o que diz a lei das SA, né? Então, eu acho que é algo mais razoável do que os 20%. Então, na minha cabeça tem que ser esse, né? Por isso, quando eu vejo, né, pessoas, enfim, chateadas com o São Paulo, né, sócios querendo abandonar o clube, vendendo seus títulos, ao invés de lutar contra isso, eu fico muito triste, porque é justamente o oposto, né? A gente estando lá dentro, a gente tentando se unir para conseguir eventualmente levar essas propostas adiante, e mesmo que o conselho não queira, se a gente conseguir lá 1.200 sócios, né, a fim de mudar as coisas, a gente muda. Ou, enfim, acredito que seja possível de mudar. Então, para mim, a solução não é sair do São Paulo e ficar apenas na arquibancada. É o contrário. Para mim, a solução é sair da arquibancada e entrar no clube. Pelo menos até que o sócio-torcedor, e que seja um programa permanente, né, como eu coloquei já anteriormente, possa votar e ter o voto direto, e eu não tenho esperança que isso seja feito de uma forma boa no curto prazo, a gente tem que convencer as pessoas que quem puder, tiver condição financeira, que se associe ao clube e que a gente faça essa luta lá dentro. Você havia citado que um dos pontos que o São Paulo que passa diretoria, entre diretoria, é as contratações sem visão de futuro, sem visão de negócio, salários altos, salários abusivos. Tem alguma forma de incluir isso no estatuto, de fazer um modelo? Eu vejo que hoje tem clubes que têm um modelo de negociação de atletas, um modelo de compra de atletas, que eles respeitam aquele modelo, tipo assim, de forma fiel, e a gente vê que dá certo, como é o caso, por exemplo, do Red Bull Bragantino, que eles têm um perfil de atletas que eles querem contratar, eles são muito fiéis àquilo e dificilmente eles respeitam aquele perfil. Tem como incluir algum estatuto ou como obrigar uma diretoria por meio do estatuto a cumprir essa regra, ou é algo que vai mudar de acordo com a diretoria quem quer? O caso do Red Bull Bragantino, eu acho um caso muito específico, porque eles compraram um clube, né, implementaram um modelo de administração empresarial, enfim, que até onde eu saiba não existe muito ali um clube social, se existir, talvez seja pequeno, enfim, não tenha a mesma influência. E aí, como também não, enfim, é um ambiente totalmente diferente, muito menor, eu acho que lá talvez isso seja implementado, mas também duvido que esteja no estatuto do Red Bull Bragantino. Eu tenho certeza que isso é apenas a mentalidade empresarial. E eu acho que isso deva ser feito no São Paulo também pela mentalidade empresarial e não pelo estatuto, até por questão de impossibilidade prática, né? Então, por exemplo, hoje o Estatuto do São Paulo diz que os contratos relacionados aos atletas e comissão técnica não estão sujeitos a passar pelo Conselho Deliberativo. E eu acho que faz sentido que não passe mesmo, porque imagina se o São Paulo quer contratar um jogador, aí você tem que mandar para o Conselho Deliberativo lá feito por 260 pessoas para avaliar se o São Paulo deve contratar o fulano ou ciclano. Você vai perder a confidencialidade do negócio, vai perder o timing do negócio. Então, isso não, acho que não é por aí, né? Na minha visão, você tem que ter efetivamente uma diretoria profissional que, independentemente do que esteja não escrito no estatuto nesse caso, né, tenha de fato capacidade técnica, uma mentalidade de negócio forte para saber o que o São Paulo é e para onde o São Paulo quer ir. E a partir daí fazer as contratações de acordo dentro desses princípios que sejam discutidos no âmbito do Conselho de Administração e da diretoria, né, que é como se faz em qualquer empresa. Então, a gente até pode colocar aqui no Estatuto Social, por exemplo, que, sei lá, né, criar uma diretoria de futebol específica, remunerada, a gente pode pensar em várias coisas. Mesmo. Dá uma autonomia maior. Exato, mas travar, por exemplo, um valor de contratação no estatuto, eu já acho mais complicado, porque inclusive por questões, né,
da economia real, inflação, etc., decurso do tempo, esses valores podem ser defasados, né? Então, sei lá, 100 mil hoje não é igual a 100 mil daqui a 2 anos. E, então, hoje, 300 mil reais pode ser muito para um atleta de São Paulo, por hipótese, pode ser que daqui a 5 anos seja muito pouco. Então, é difícil, eu acho, estabelecer, tentar engessar isso pelo estatuto. Eu acho que é mais pela mentalidade empresarial, enfim, né, incutida por pessoas competentes ali e que tenham esse controle mais do ponto de vista interno e enfim, de execução de estratégia do que o que tiver escrito no estatuto. Cara, eu acho que talvez eu não possa deixar de te perguntar isso. Um dos, talvez, pilares das desculpas que eram dadas a respeito de uma possibilidade de separação vinha da ideia da questão tributária se tornar muito onerosa. A SAF veio e, basicamente, ela detonou com essa desculpa. Mas eu queria entender, a partir desse ponto, hoje, a questão tributária, você consegue dizer que mesmo com aqueles 5% durante 5 anos, a partir do 6º ano, 4%, ainda é muito inviável a respeito da questão tributária, ou agora deu uma ajudada realmente considerável? Olha, a questão tributária, eu prefiro não comentar muito, porque como não é minha especialidade, e eu nem me aprofundei muito, e eu escutei, né, pessoas que entendem muito mais do que eu, como por exemplo o Dr. Rodrigo Monteiro de Castro, que fez até uma live muito bacana lá no canal do Fala Bandana, que eu recomendo muito que quem puder assista. Então, eu prefiro deixar essa parte fiscal para quem efetivamente entende bem, né, dê os detalhes disso. O que eu escutei desses especialistas é que a parte fiscal também fica favorável com a SAF. Então, aqueles grandes problemas que eram apontados anteriormente, da tributação, acho, dos 34%, etc., você conseguiria ter também uma economia fiscal interessante com a SAF, mas aí, de novo, deixo para que os especialistas do assunto falem a respeito. Nos modelos atuais, a gente estava até tendo um debate legal em um grupo de WhatsApp, e lá existiam várias formas de se pensar, olha, vamos colocar o clube para que existam acionistas na bolsa, várias opções diferentes. Hoje, em uma ideia em que houvesse de fato uma separação entre clube e empresa, qual seria, na sua visão, aquilo que seria considerado o mais viável? Hoje, para mim, o mais viável é a SAF. A SAF permite isso, né? Ela permite que você tenha ações negociadas na bolsa, etc. A lei estabelece que o clube em si ele vai deter ou pode deter ações de classe especial que confira determinados poderes ao clube, que no final das contas acaba fazendo com que o clube controle a SAF, justamente para poder preservar essas características, né, históricas, identitárias do clube, isso não se perder, não se tornar um clube de futebol, não se tornar apenas um clube de um empresário qualquer, um novo rico, um sheik das Arábias que eventualmente queira, enfim, comprar o clube e descaracterizá-lo completamente. Então, eu acho que a SAF já prevê isso, né? Prevê que essa possibilidade de você ter ações negociadas em bolsa, o valor dessas ações, tendo um controlador como um clube de futebol, uma associação civil como é hoje, é uma outra discussão, e acho que talvez a gente possa até falar um pouquinho dela aqui, mas o ponto é que, do ponto de vista estritamente jurídico, esse mecanismo já é possível com a SAF. Mesmo que não fosse com a SAF, você poderia também constituir uma SA simples, embora eu acho que não tenha as mesmas vantagens da SAF. Eu acho que a SAF tem grandes vantagens. Acho também que ela poderia ter sido melhor em alguns aspectos. Eu acho que, por exemplo, essa separação de cargos, né, fazendo com que pessoas que ocupem cargos de gestão não possam ocupar cargos de fiscalização na SAF ou no clube que vai deter o controle da SAF, na minha visão isso deveria ter sido expresso na lei,
mas talvez fosse difícil de passar, porque a grande realidade é que a maioria dos clubes hoje existe essa confusão entre fiscalização e gestão, e talvez o lobby contra esse dispositivo seria forte no legislativo. Mas para mim isso deveria ser instituído o quanto antes, mas também a lei não proíbe. Então, já que a lei não proíbe, que os clubes tomem a iniciativa de fazer mecanismos de governança melhores e mais completos do que aquilo do que prevê a lei. Então, eu acho que é por aí o caminho. É possível, de alguma forma, a gente imaginar que sem a separação a gente consiga uma maior transparência nos contratos? Consegue imaginar que a gente tenha maior transparência no São Paulo? Eu acho que a transparência por vontade própria, como eu falei antes, eu acho difícil. Eu acho que ela vai acabar vindo mais por necessidade e por imposição regulatória do que por vontade própria, espontânea das pessoas que estão lá. Então, por exemplo, no caso da SAF que a gente estava falando aqui, né, se o São Paulo quiser montar uma SAF, emitir ações no mercado, ou emitir debêntures, né, que são títulos de dívida que podem ser emitidos prometendo uma renda fixa aos investidores, como se fosse um empréstimo, pagando juros a esses investidores, essa transparência adicional seria naturalmente exigida pelos investidores, ainda que os detalhamentos dessa transparência não estejam, talvez, enfim, na lei. Então, de novo, eu acredito muito que a mãe da mudança é a necessidade, né? Então, o da invenção também. Então, o São Paulo, na hora que a água já está no pescoço, mas na hora que talvez bater no nariz, isso vai acabar sendo inevitável, porque acho que um modelo de parceria comercial ou de relação de investimento entre investidores e clube não vai aceitar um grau de transparência igual aquela que o São Paulo tem hoje, com demonstrações financeiras apenas anuais, sem ter talvez balancetes mensais, ou igual as companhias abertas, em que trimestralmente elas têm que emitir demonstrações financeiras que são objeto de revisão especial pelos auditores independentes. Então, eu acho que é por aí. E nesse monitor de estatuto social, uma das coisas que eu pretendo colocar é isso, né? Que mesmo que a lei não obrigue o São Paulo a tal coisa, eu quero botar no estatuto o compromisso de ter as demonstrações financeiras trimestrais revisadas por auditores independentes, porque eu acho que isso é super necessário para que todos da comunidade, né, possam saber qual é a situação de São Paulo e não cair naquela conversa esdrúxula que alguns membros da gestão atual disse que, nossa, não sabia que o São Paulo estava tão ruim assim. Isso é uma desculpa totalmente esfarrapada, balela. Se não todos, mas quase todos estavam na gestão Leco, no Conselho Deliberativo, aprovaram as contas, tiveram acesso a todas as informações que são públicas no site de São Paulo, e infelizmente as pessoas ouvem isso e tomam como verdade. Então, mas mesmo assim, essa conversa fajuta vai acabar também sendo dissipada à medida que você tem mais informações públicas e com uma periodicidade cada vez menor disponível para todo mundo ver e pressionar quando necessário. Essa auditoria que você citou, seria possível a gente acrescentar em um estatuto assim que fosse realizada por uma das Big Four? Sim, é possível. É possível. Ainda não cheguei lá, mas eu vou botar. Não cheguei, isso vai ficar mais para o final. Mas tá na minha cabeça de colocar assim que tem que ser, eventualmente, mesmo que não seja talvez as 4, mas de repente botar ali 6 grandes nomes, ou criar algum tipo de critério que sejam, sei lá, alguma das 5 empresas mais contratadas entre as empresas do novo mercado, alguma coisa assim, para que você tenha pelo menos um parâmetro ali definido que, se as empresas do novo mercado estão contratando principalmente, sei lá, 5 empresas, vamos a uma dessas 5 empresas aqui, né? E não Joãozinho e Maria, auditores independentes, que, com todo respeito, não passam a mesma credibilidade para os analistas e investidores do que
uma Big Four dessa, que eventualmente vai ter um relatório um pouco mais completo, enfim. Essa parte que está na tela, eu acho algo super importante, né? Então, hoje, o que prevê o Estatuto de São Paulo? O Estatuto de São Paulo prevê que o Conselho de Administração tem 9 membros, sendo necessariamente, né, 2 deles o presidente e o vice-presidente da diretoria, que cumulam esses cargos, e os demais ali, né, tem 3 membros que são indicados pelo Conselho Deliberativo, entre os membros do próprio Conselho Deliberativo, 1 membro do Conselho Consultivo e 3 membros que o presidente eleito indica, né? Então, trazendo o caso presente aqui, o Júlio Casares foi eleito como presidente do clube. Então, ele tem direito a indicar 3 membros do Conselho de Administração. O Conselho Deliberativo vai indicar outros 3 membros e o Conselho Consultivo também vai escolher lá um dos membros para seguir no Conselho de Administração. Eu quero acabar também com isso. Para mim, o Conselho de Administração ele tem que ser eleito por chapas, e essas chapas podem ser formadas por associados e por sócios torcedores, né, desde que atendam os requisitos. Também tem que ter estou sugerindo aqui um número máximo de 5 chapas também, para que não haja lá 80 chapas, você não consiga analisar, né, o histórico de todos os candidatos. Então, acho que 5 chapas está mais que o suficiente aqui, para que as pessoas tenham tempo de analisar o currículo de cada um, o histórico profissional, tudo isso. E eu boto aqui que o Conselho de Administração ele vai ser composto por no mínimo 7 e no máximo 9 membros. Por que isso? Porque, até cito aqui o Instituto da KPMG, de 2019 2020 ali, que a média dos membros, né, de Conselho de Administração de empresas do novo mercado era de 7,3. E, enfim, né, e eventualmente um conselho mais enxuto muitas vezes pode ser mais célere e enfim, pode ser interessante. Mas também, eventualmente, podemos ter lá os máximos 9 membros, e eu boto aqui que pelo menos 2 deverão ser conselheiros independentes, que aqui também é uma coisa que eu puxo da regra do novo mercado, que tem sei lá, no artigo 15, né, do regulamento do novo mercado, ele diz que as empresas precisam ter no mínimo 2 conselheiros independentes ou 20% do total que for maior. Como aqui 20% de 9 daria 1,8, esses 2 aqui já atendem, né? E a ideia do conselheiro independente é justamente não ter qualquer vínculo com o clube, com os demais membros do conselho de administração, para que eles possam exercer a sua função de forma independente, né, como o próprio nome diz, e possam eventualmente apontar caminhos diferentes ou eventualmente apontar alguma coisa que eles vejam de errado sem ter aquele vínculo político com as pessoas. Então, eu boto que para aqueles que não sejam independentes, né, necessariamente precisam ser associados ou torcedores participantes, coloque todos os membros do Conselho de Administração devem ser torcedores da equipe de futebol do São Paulo Futebol Clube, né, claro, porque senão tem um conflito de interesse muito grande e eles precisam, inclusive, declarar isso em termos de posse, né, poderia até no limite, se for uma declaração falsa, poderia até ser caracterizada uma falsidade ideológica, né, que é o crime previsto lá no artigo 299 do Código Penal. E coloco que os demais membros, né, do Conselho de Administração, que não sejam os independentes, eles vão ser eleitos em chapas, né? E aí depois esses que forem eventualmente eleitos pelos sócios torcedores, aí eles vão acabar indicando os 2 independentes que, enfim, acho que é justo que se faça assim, é como o mercado normalmente trabalha. Então, eu acho que essa parte de governança aqui também é bem importante. Boto aqui também que você não pode ter para ser independente, né, você não pode ter qualquer tipo de cargo remunerado ou não no São Paulo, ou em sociedade empresária relacionada ao São Paulo, né, como eventualmente uma SAF que for criada. Nos últimos 3 anos também não pode ter ocupado nenhum tipo de cargo remunerado ou não no São Paulo ou na SAF.
que não pode prestar serviço para o clube, etc. Isso aqui até já estava no Estatuto Social, tudo que não está em marca de alteração aqui é o que já está no Estatuto Social existente. Então, eu criei aqui algumas regrinhas um pouco mais rígidas, porque a definição de independente do São Paulo, ela por si só acho que já era muito boa, mas acho que pode ser um pouco aprimorado. E também tem aquela questão, né, de que você não pode acumular cargos entre membros do Conselho de Administração e da diretoria. O novo mercado, né, da B3, que é o segmento de governança corporativa mais elevada, ele já estabelece que você não pode ter acumulação de cargos entre o presidente do conselho e o diretor-presidente ou outro principal executivo da companhia. E não trata dos demais membros. Aqui eu vou até um pouco além e proponho que não tenha cumulatividade de cargo nenhuma, né? Conselho é conselho, diretoria é diretoria. O conselho estabelece as diretrizes gerais, estratégia, etc., a diretoria executa. E, evidentemente, o conselho vai avaliar o trabalho da diretoria. Então, eu acho salutar que sejam pessoas completamente diferentes e pelo mesmo princípio, né? Quem fiscaliza não executa e vice-versa. Então, acho que esse é um outro mecanismo importante aqui da minha minuta, que eu acho bastante válido para o São Paulo. Aí, nesse caso, seria algo como evitar que a própria pessoa que está executando e sei lá, gastando conforme ela imaginar positivo, ela mesma se autofiscalize. Assim, você consegue evitar esse tipo de situação, é isso? O que eu proponho é que o Conselho de Administração, né, ele faça periodicamente a avaliação dos diretores. Porque quem vai executar a estratégia formulada pelos membros do Conselho Administrativo é a diretoria. Então, se você tiver um membro do Conselho de Administração dentro da diretoria, a avaliação dele, né, pode ser prejudicada porque existe um natural conflito de interesse aí, dado que ele fez tanto a formulação da política quanto a execução da política. Então, para evitar esse potencial conflito de interesse, ao invés de simplesmente proibir a acumulação para o presidente do conselho e diretor-presidente, eu proponho que não possa haver cumulatividade nenhuma. Se a pessoa está na diretoria, ela não pode pertencer ao conselho de administração. Então, essa é a minha sugestão. E aí, também inspirado aqui numa regra do novo mercado, como vocês podem ver aqui, né, eu botei esse artigo 99, dizendo que o São Paulo deve manter, estruturar e divulgar, deixa eu botar uma vírgula aqui que faltou, no mínimo em seu site oficial, né, um processo de avaliação do Conselho de Administração e da diretoria, que deverá conter ao menos as seguintes informações: a abrangência da avaliação, ou seja, está avaliando uma pessoa específica ou aquele órgão como um todo, ou eventualmente até as duas coisas, os procedimentos adotados para avaliação, se é uma avaliação 360, no caso aqui, se os outros órgãos do São Paulo fazem também algum tipo de avaliação daquele trabalho ou não, eventualmente até usando algum tipo de consultoria externa. E a metodologia adotada também tem que ser divulgada isso de forma clara e transparente, né? E eventualmente até a sua comparação com relação a anos anteriores. E que essa avaliação deve ser realizada ao menos uma vez durante a vigência do mandato de administração, que no caso aqui seriam 3 anos. E isso também é uma regra que está prevista lá no artigo 18 do Regulamento do Novo Mercado. Então, hoje no São Paulo, né, você não tem metas tão claras e muito menos mecanismo de avaliação das pessoas que estão executando, né, essas diretrizes do clube. Quem que avalia o Belmonte? Só o Casares? Quem que avalia o Casares? Ninguém. Então, né, acho que a gente ter esse mecanismo aqui previsto já no Regulamento do Novo Mercado, você tenha que ter uma política disso, eu acho extremamente salutar e cria um alinhamento de interesse, né? Obviamente a pessoa vai querer fazer o melhor trabalho se ela estiver sujeita ali ao escrutínio e eventualmente até algum tipo de, né, penalidade, demissão, coisa assim, se estiver fazendo um trabalho mal feito. Então, acho que como mecanismo de governança, eu acho super importante que se tenha isso também. Numa separação administrativo-financeira,
existiria, por exemplo, alguém liderando a área do futebol, alguém liderando a área do social e etc., e todos se reportariam, ainda assim, à mesma pessoa hoje do Casares, é isso? Eu ainda não botei todos os cargos de diretoria, né, mas eu vejo pelo menos alguns que são essenciais. Na minha visão, são essenciais. O diretor-presidente, que vai estar no dia a dia ali coordenando o trabalho de todos os diretores, que não seria a mesma figura do presidente do conselho de administração. O diretor-presidente ali, que seria o CEO, responderia para o presidente do conselho de administração e para todos os outros membros do conselho de administração que fiscalizariam o trabalho dele. Além do diretor-presidente, né, que vai coordenar todos os outros diretores no dia a dia, teria que ter um diretor financeiro, né, para, enfim, focar nas questões de melhoria das finanças do clube. Teria que ter um diretor jurídico, um diretor social para o clube, que com um escopo de ação bem limitado ali ao social do clube e completamente afastado das coisas do futebol. Um diretor de marketing também eu acho essencial. Diretor de recursos humanos também acho essencial que tenha, porque na minha visão o conselho o RH, né, é uma ferramenta super estratégica para que você consiga ter as pessoas certas nos cargos certos de São Paulo, mesmo que não seja nos níveis gerenciais, e difundir uma cultura né, forte de empresa nessas pessoas e ajudar a coordenar esse trabalho todo, né? Acho que eu já passei por algumas situações assim de trabalho em lugares que não tinham um RH forte e de lugares que têm um RH forte, né? O desempenho geral, né, da empresa onde tem um RH forte é muito melhor do que uma empresa que eventualmente tem um RH ali só como controle de ponto ali, entre aspas, das pessoas e de ponto de admissão e demissão das pessoas. Então, acho que tem que ser essa ferramenta estratégica. A gente pode pensar em outras coisas, assim, né? Diretor de inovação, que vai também focar em tecnologia e nas tendências mundiais de comunicação com os torcedores por meio de mídias digitais, etc. Enfim, acho que aí dá para pensar em muitas coisas, assim, né? Mas o principal é que o diretor social vai focar no clube com atribuições muito limitadas, né? E vai controlar aquele mundo menor do social, que, no final das contas, interessa ali a 6, 7 mil pessoas. E os outros diretores para cuidar dos outros 20 milhões de São Paulinos que estão preocupados com o futebol e com, enfim, tudo que dali deriva. Você, como participante de uma grande empresa de investimento, e aí o São Paulo divulgou há um tempo atrás que teria o maior patrocínio master da história do clube, e a gente viu que isso não é verdade. Rodrigo Capello, não sei se você acompanha ele, mostrou pelo balancete e tudo que aquilo ali não era verdade, era uma verdade. Você, como investidor, vamos supor que sua empresa fizesse esse patrocínio master, que seria, em tese, o maior da história, fosse provado que aquilo é mentira. Como que é a relação da empresa com isso, de uma empresa com isso, de possíveis novos investimentos? Você acha que isso interfere e que forma isso vai interferir? Olha, eu acho que interfere porque causa desconfiança, principalmente quando a narrativa é desconstruída. Então, quando você tem enfim, né, vou falar aqui de uma forma genérica, não especificamente de São Paulo, mas quando você tem um administrador numa empresa que faz um discurso afirmando uma realidade que não é bem aquela, eu acho que todas as pessoas, os stakeholders de uma forma geral, né, seja os acionistas, os empregados, os parceiros comerciais, os fornecedores, os clientes, ficam com o pé atrás, porque você não sabe o que esperar, né? Quando você é transparente e fala a verdade,
você transmite segurança, ainda que a realidade não seja bonita, mas a pessoa acho que vai saber, todos vão saber o que esperar, né? É óbvio que cada pessoa pode eventualmente ver um mesmo fato, uma mesma realidade por ângulos diferentes e ter interpretações dessa realidade de formas diferentes. O que quero dizer com isso? Vamos supor que, sei lá, né, se utilizou a frase maior patrocínio da história sob um viés e um critério XYZ. Ok, deixe claro qual foi o critério. Então, dizer, não, o maior patrocínio da história porque em termos, sei lá, de prazo contratual, considerando todos os anos de contrato, ou considerando, sei lá, o número de aparições na mídia que isso vai causar para o São Paulo. Enfim, não sei. Não é minha área de marketing também, então não posso dizer quais serão os melhores critérios de avaliação. Mas eu acho que é importante deixar claro para todo mundo qual que é o critério que o levou a formular uma frase de tão impacto. Quando ia trazendo um pouco para a minha realidade, quando uma empresa vai abrir o capital dela ou vai fazer uma captação de recursos qualquer, ela tem que fornecer para os investidores, via de regra, um documento, né, que é o prospecto. E junto com esse prospecto, um formato de referência, que é um raio-x ali da empresa, né, de tudo que você pode imaginar da empresa ali é tratado. Então, qual que é o negócio da empresa, quantos empregados ela tem, qual que é a situação financeira dela, quais são as políticas dela de controle, quais são os processos judiciais e administrativos relevantes existentes, tudo isso. Né? Você abre, a gente fala que abre o coração para o investidor. E pelas regras da CVM, né, que é a Comissão de Valores Imobiliários, e que é o órgão regulador né, quando se faz uma captação pública de recursos, a CVM estabelece que tanto a empresa que está, enfim, né, buscando captar o recurso, quanto eventualmente o intermediário, que é a instituição financeira que vai ajudar essa empresa a buscar os investidores e a captar os recursos desses investidores, tem responsabilidade sobre a veracidade dessas informações, justamente para evitar com que a empresa coloque lá qualquer coisa, né, coloque apenas a parte bonita dela, esconda a parte feia e não dê um real quadro, né, não possibilite que os investidores tenham a real compreensão da situação dessa empresa. E aí esse paralelo funciona aqui também. Se você fala apenas a parte bonitinha e você não dá a fonte dessa informação, você não mostra ali, esse patrocínio é maior da história por causa disso. Eu sou o maior, o clube que tem o maior número de torcedores de acordo com a pesquisa XYZ, né? Você confunde as pessoas e toda a confusão traz insegurança. Então eu vejo muito dessa forma. E eu espero que em eventuais próximas declarações dessa natureza, esses critérios estejam ali bem claros e disponíveis, passíveis de verificação por todo mundo. Christian, a única coisa que a gente pode te dizer é muito obrigado por ter dado um pouco do seu tempo, que é valioso, e dividido ele com a gente. E queria deixar para você poder fazer as suas considerações finais. Aqui do meu lado também só agradecer do fundo do coração essa oportunidade que vocês me deram, né? Eu enfim, não sou muito conhecido na SPF-CTT, né, que a gente fala, e nem pretendo ser, minha conta é fechadinha lá, não tenho a pretensão de ser famoso nem nada disso. Como eu falei, a minha preocupação é o São Paulo, meu lado é o São Paulo, e eu quero, no final das contas, ajudar a montar uma plataforma de ideias para o São Paulo. Ainda que eu não ocupe cargo nenhum, como eu falei, não quero ter nenhum cargo de gestão agora, não quero carteirinha de nada no São Paulo. Eu gostaria de ser membro do Conselho Deliberativo, do Conselho Fiscal, para poder fiscalizar, porque eu acho importante. Então, assim, para mim, né, um desconhecido estar aqui trocando ideia com vocês e poder levar esse projeto adiante, que eu quero, né, depois que estiver um pouco mais público, receber a opinião de todos, o feedback de todos, para que a gente possa evoluir nas ideias e propor algo cada vez melhor para o São Paulo, porque eu acho que várias cabeças pensam melhor do que uma só.
Enfim, só tenho a agradecer mesmo, me colocar aqui à disposição para o que vocês precisarem, sempre quiserem conversar sobre qualquer assunto, fiquem super à vontade para me procurar. O Kevin tem meu número, pode compartilhar com o Abner aí. Então, obrigado de coração, obrigado mesmo. Christian, querendo reaparecer aqui, eu já falei, as perguntas já estão até guardadas lá, a gente pode até fazer uma parte 2 quando você tiver à vontade. Então, de novo, muito obrigado. A porta da casa está totalmente aberta, é só entrar. E a gente já vai ficando por aqui. O pessoal que conseguiu assistir até aqui, curte, compartilha, divide com todos os grupos de WhatsApp que você tiver. E vamos fazer esse movimento, seja o de separação, seja o de uma reforma de estatuto que é necessário. Tenham voz o bastante e consigam agregar até dentro da torcida. A gente vai ficando por aqui, agradece todos que estiveram com a gente. Vamos, São Paulo! Vamos, São Paulo!